voltei então para fazer um vídeo sobre as minhas leituras do mês de junho barra começo de julho. Pois é. Então, vamos lá. Eu li 3 livrinhos nas minhas últimas leituras e um foi no Kobo, que foi O Homem da Areia, este livro aqui, e T.A. Hoffman, e foi organizado pelo Fernando Sabino, daquela coleção de novelas imortais, certo? Então, esse livro eu vi a Luara falando dele há muito tempo atrás e eu não me lembrava mais da história, assim, como ela contou, mas foi uma leitura bem diferente, vou dizer assim. Foi uma coisa assim perturbadora. Eu acho que é isso que eu tenho que dizer, perturbadora. Um tempo que eu já li, então eu não lembro exatamente esses detalhes da história. Leitura rápida, porque é assim no máximo 100 páginas, se não me engano, desse livro. Que a história ela é narrada pelo protagonista, que agora eu já não me lembro o nome, eu vou botar aí em algum lugar. Aqui ele conta a história da infância dele, na visão dele, do que ele pensa que é o Homem da Areia. Né? Antes, quando ele era pequeno, os pais dele diziam pra ele e pros irmãos: ah, vão dormir porque o Homem da Areia tá vindo, vocês vão... Era uma espécie de bicho-papão, assim, né? Ele sempre teve curiosidade de saber quem era esse Homem da Areia. E teve um dia que ele não foi dormir e ficou na sala, no escritório do pai dele. E o pai dele entrou no escritório com esse tal Homem da Areia. E quando ele viu, era o advogado lá, que ele não gostava e que almoçava de vez em quando na casa dele e tal. E aparentemente eles se encontravam pra fazer alguma alquimia, assim. Só que ele realmente o Homem da Areia vinha pra arrancar os olhos das crianças e tudo mais. E ele não sei, perceberam, opa, tá difícil. Então, perceberam a presença dele no escritório e aí o Homem da Areia, teoricamente, disse que iria usar o filho e tudo mais e meio que deu um susto nele. E ele desmaiou, ficou todo exasperado e tal. E quanto a isso, teve outra vez que eles se encontraram, ele e o pai, o Homem da Areia, né, e o pai do menino, se encontraram, só que foi fatídico e acabou que o pai do menino morreu. E aí tem toda essa história de ele achar que foi o Homem da Areia que assassinou o pai dele e tudo mais. Então ele fica velho, né, cresce, vai pra universidade e lá ele começa a escrever cartas pro amigo, que aliás é irmão da sua namorada, digamos assim, e fala que encontrou esse cara, esse Homem da Areia novamente, esse Coppelius, se não me engano esse nome. E aí ele acha que agora tem a oportunidade de descobrir se foi mesmo esse homem que assassinou o pai e tudo mais. Mas basicamente ele acaba ficando louco, o protagonista aqui. Ele acaba ficando perturbado e... Nossa, gente. Eu não posso falar porque é muito difícil falar sobre essa história. Mas enfim, é um livro que te deixa realmente transtornado. Eu acho que essa é a ideia dele. Mostrar como o menino aqui acabou sofrendo danos psicológicos e alterando todo mundo ao seu redor. Eu gostei bastante da leitura. Eu achei uma leitura bem diferente, assim, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar desse Homem da Areia e tudo mais, e agora passei a conhecer melhor, né, sobre a história, e gostei muito, assim, do final. Eu achei que foi sensacional o final dele. Então eu recomendo essa leitura bem simples, assim, rapidinha. E a versão, acho que física deve ser linda também. Eu queria fazer essa coleção, mas é complicadinho de fazer. Bem lindo mesmo, recomendado. Essa foi uma leitura. Depois de ter lido o Homem da Areia, eu li O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Que lindo isso que eu falei. Enfim, dessa senhora aqui, né? Esse livro foi de parceria com a Companhia das Letras, pelo selo da Penguin. E eu solicitei já tinha algum tempo, mas eu me enrolei pra ler, como sempre. E quando eu comecei a ler, eu percebi que eu não deveria ter demorado, porque eu relembrei minha infância. Porque eu adoro essa história, muito boa. E pra quem não sabe, essa escritora também escreveu A Princesinha, que também tinha filme lá da Sessão da Tarde pro pessoal e tudo mais.
Jardim Secreto conta a história aqui da menina Mary, uma indiana, órfã, que né, ela veio a ficar órfã por conta que na Índia teve uma, digamos, epidemia do cólera e os pais dela faleceram e tudo mais. E ela tinha só um tio na Inglaterra e ela foi mandada pra lá. Pra morar com esse tio, que é E só que assim, ela é uma menina que na Índia ela era típica pessoa mimada, mais mimada impossível. Ela tinha tudo na mão, as empregadas faziam tudo, desde botar roupa nela, dar banho nela, pentear seu cabelo, enfim, ela não fazia nada, ela só era um coxo, assim, não tinha o que fazer da vida e os pais não tinham contato, uma coisa assim, com ela. E ela não tinha esse contato, assim, esse amor familiar, nunca teve, assim, esse apego. E então ela era birrenta. Ela era birrenta e não pensava em, digamos, agradar ninguém. Ela fazia as coisas do jeito que ela pensava que era melhor e falava as coisas do jeito que ela queria. Assim vai. Essa era a personalidade da Mary. Ela chegando nessa residência do tio dela, ela se depara com um ambiente totalmente diferente, cheio de jardins e flores e campo e coisas diferentes que não tinha na Índia, e acaba atiçando a curiosidade dela, assim. E ela sempre gostou de brincar com coisa de jardim, flor e tudo mais. E foi aí que ela descobriu que existia um jardim do tio, que ele não deixava ninguém entrar lá após a morte da sua esposa e tudo mais, e ele era um jardim fechado, abandonado. Só que daí isso pra qualquer criança iria chamar atenção, né? Só porque ela tinha tempo disponível pra ficar procurando a bendita chave, né, que ele tinha jogado fora pelo jardim. E ela conhece um passarinho, e ela vira amiga desse passarinho e tudo mais, e ele acaba mostrando sem querer aonde estava a chave do jardim. E aí a Mari começa a, digamos, ser uma pessoa melhor, né? Ela começa a ter um motivo na vida dela de brincar no jardim, de plantar, de dar vida para aquilo lá, e acaba motivando ela a ser uma pessoa melhor sem querer, sabe? E nisso ela também tem um amigo que é irmão da menina que cuida dela. Então ela tem esse amigo, o Deacon. Ela tem esse amigo, o Deacon, que é um menino assim que ele meio que um encantador de bichos e tudo mais. E ele tem um carisma com a natureza que a Mari fica tipo, eu queria ser ele ou tudo mais. Ela tem uma admiração muito grande. Um certo dia ali que ela não tinha o que fazer, tava chovendo, não podia sair. E ela ficou naquela mansão enorme e sempre escutava uma criança chorando e ninguém falava quem era. E ela acabou descobrindo que era o filho do tio dela. É. E aí ela descobriu o Colin, um outro guri chato, nojento, só que pra criança como ela era, ela não notou essas coisas. De tipo, ele ser um mimado, mimado e fazer o que ele bem entendia. Eu tinha percebido isso de começo. E só que ele era um menino meio escondido. Eu acho que o problema dele era vitamina D. Provavelmente era vitamina D. O pai dele, tipo, disse: ele vai virar um corcunda, deixa ele trancado no quarto, nunca pega sol. Então ele ficou meio assim fraco, não tinha vontade pra nada, então cresceu nesse quarto. E a Mari começa a fazer companhia e tudo mais, e aí você já sabe a história toda, né? Essa história, ela é uma história simples para uma escrita clássica, assim. Ela é bem fácil de ler e a ideia aqui é trazer esses aspectos de jardim ser do jardim ser tipo um refúgio para pessoas que estão doentes, para buscar a cura, buscar melhorar e tal. É meio que uma crítica da época que tinha esse pensamento quando a pessoa tava, digamos, de saco cheio ou doente, ela procurava o campo, né, pra ficar melhor, se parecer e tudo mais. Aqui também mostra muitas diferenças entre níveis sociais, aqui deixa bem evidente. A Mari, ela era, tipo, riquinha, enquanto a menina que cuidava dela ganhava o que ela ganhava numa semana e um mês ela ganhava isso, tipo, eu não lembro o nome da moeda, mas era aquilo, assim. Era bem absurdo, assim, bem triste, mas em nenhum momento ela percebeu essa dificuldade financeira com eles e não ajudou, mas
como uma criança, ela não tinha percebido essas coisas. Também tem essa coisa de o pai dele, do Colin, não aceitar ali o fato de ter perdido a mulher e tudo mais, e deixar o filho tomar um rumo bem triste, assim, depois que ele percebeu que ele fez uma cagada grande, disse, oh meu Deus, eu deixei uma criança lá, assim, cuidados, né? E acho que é mais ou menos essa crítica que traz aqui, nessa época. Eu gostei bastante dessa leitura, porque relembrou não só o filme, que eu já gostava, mas trouxe muito essa parte de conhecimento, assim, também do porquê desse livro ele ser um clássico, né? Ele era um clássico por quê? Porque ele trouxe muitas características da época e tá aqui no começo, isso eu não tô falando, não é nada meu, né? Não foi nada que eu percebi, eu tive que ler. E por isso se tornou esse clássico, assim, bem importante. Traz esses pontos da época que é algo que tá marcado na narrativa dela. Eu gostei bastante e pra quem ainda não leu, pode arriscar a leitura. Esse clássico é muito fácil, gente, muito fácil. Não tem nem o que pensar, meu Deus, deve ser uma leitura rebuscada. Não, bem fácil. Tá aí a indicação. Também li o Cavaleiro Fantasma, da Cornélia Funk, da editora Seguinte, também de parceria com a Companhia das Letras. Realmente é algo leve e dá pra ler assim em 2 dias, se você ler tipo 5 horas seguidas, né? Eu não posso dizer pra vocês, vocês vão ler rápido se você não tem tempo. Enfim. Aqui conta uma história bem juvenil mesmo. Então a Cornélia fez um trabalho bem gostoso assim, pro público que ela escolheu. Ela implantou aqui as informações de história com um certo humor e até um certo... uma linguagem mais tranquila mesmo para a idade. Temos aqui a Stonehenge, temos aqui essa Catedral de Salisbury, temos o William Longspee, que mais? Tem a abadia de Lacoque, enfim, tem um monte de coisinhas, elementos aqui que ela visitou a cidade e pensou, vou botar essas coisas no meu livro e tem altas histórias pra fazer. Eu nunca tinha lido nada dela, eu sei que existe alguns livros dela até um pouco mais, um público mais jovem, eu acho, porque esse é bem infanto mesmo. Aqui conta a história do John Whitcroft, que ele não estava feliz com o namoro da mãe dele, com um certo personagem aqui, e ela acaba mandando ele pro internato em Salisbury, onde o pai dele também estudou e tudo mais, tem toda uma história por lá, ela também é de lá, e mandou ele pro internato. E aqui ele, nas primeiras semanas, ele já tem uma surpresa legal, que é fantasmas querendo matar ele. Sim, é toda uma história ali, um legado da família dele, deixou isso claro que o fantasminha camarada, não tinha nada de camarada, queria matar ele. E com isso ele acaba, sei lá, deixando alguns furos pela escola e ele ainda consegue se sair super bem, assim, tipo, reverter a história pro lado dele pra ele não ser taxado de retardado. Só que nós temos uma personagem feminina que entra na vida dele. A ela, Little John, acaba perguntando mesmo se ele viu esse fantasma e tudo mais, e ele não conseguiu mentir pra ela e confirmou, tem fantasma querendo me matar. O que ela diz? Não, pode deixar que eu te ajudo, vamos lá com a minha avó. É isso aí. Então os três ficam até em uma busca ali incansável pra eliminar esse fantasma querendo matar ele. E ela tem uma ideia genial, que é chamar o Sir William Longspee, o irmão bastardo de um Henrique aí, qualquer número, não lembro agora. Esse Longspee, ele, quando morreu, ele disse que iria ajudar os necessitados e pessoas que estão passando por problemas e tudo mais. E aí ele acaba chamando, né, o John acaba chamando o Longspee e consegue realmente a ajuda deles. Nada é fácil, porque, assim, até o primeiro momento eu pensei, meu Deus, eles conseguiram eliminar esse fantasma muito rápido.
vai ter merda aí, vai ter merda aí. Então eu gostei disso, que a Cornélia, ela meio que deu uma baixada na história ali pelo meio do livro. E pensou assim, agora vamos pensar que tá tudo ok e vou criar só um casinho aqui pra ele ir em busca. Só que não. Aí você percebe que, meu, tá muito fácil, né? Tá muito fácil essa história. Eu percebi isso. Minha leitura, né, já dizia isso. É claro que a aventura continuou até o final do livro. Então essa foi a leitura que eu fiz nesses últimos tempos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei, eu devia ter feito um vídeo só pro livro do Jardim Secreto, mas realmente vai ficar muito devagar, né? Porque eu já tô enrolando muito e aí vocês vão me matar. Então foram essas leituras, né? Leiturinhas do mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.